No Brasil, existe uma batalha jurídica enorme em andamento sobre terras ancestrais. E olha, não se trata apenas de mapas e fronteiras, viu? É uma questão que coloca o Supremo Tribunal Federal contra o Congresso Nacional, testando os próprios alicerces da Constituição do país. Vamos mergulhar nesse impasse para entender o que está em jogo. O ponto de partida para tudo isso está aqui, no artigo 231 da Constituição de 1988. Essas palavras foram uma virada de chave, um momento histórico. Elas basicamente abandonaram aquela ideia antiga de integrar os povos indígenas à sociedade e, no lugar disso, reconheceram o direito deles à sua própria cultura e, claro, às suas terras. E, para entender por que essa mudança foi tão revolucionária, a gente precisa olhar para um conceito fundamental, o de direitos originários. A Constituição, basicamente, diz que os direitos indígenas à terra são diferentes de qualquer outro tipo de propriedade que a gente conhece. A chave para decifrar isso está no princípio do indigenato. A ideia é bem direta. Esses direitos não foram criados pelo Estado. Eles já existiam muito antes. O governo não dá a terra. Ele apenas reconhece formalmente um direito que sempre esteve lá. Por isso, a demarcação é um ato que a gente chama de declaratório, sabe? Eles só declaram fato e não constitutivo, que seria criar um direito novo do zero. A estrutura legal aqui é bem única. Vamos pensar assim. A terra, no papel, pertence ao Brasil, à União. Só que as comunidades indígenas têm o direito permanente e exclusivo de viver ali e usar essa terra. É totalmente diferente de uma casa que alguém compra e pode vender depois. A terra indígena não pode ser vendida. Ponto final. Certo, mas como é que um direito ancestral se transforma em linhas concretas no mapa? Bom, é para isso que serve o processo de demarcação, que, aliás, é bem complexo. Pois é, não é um processo simples, não. Como dá para ver nesse fluxo, ele é longo, detalhado, começa com estudos antropológicos super aprofundados, passa por consultas públicas, declarações de ministros, até finalmente chegar na caneta do presidente. Cada uma dessas etapas foi pensada para garantir que a decisão tem uma base técnica e legal bem sólida. E é exatamente aqui que a história afunila para um ponto de conflito intenso. Uma tese jurídica que colocou os mais altos poderes do Brasil frente a frente. Toda a controvérsia do tal marco temporal se resume a essa única pergunta. Para ter direito à terra, uma comunidade indígena precisava estar fisicamente nela no dia 5 de outubro de 1988, o dia exato em que a Constituição foi promulgada? A resposta para isso podia literalmente redesenhar o mapa indígena do Brasil. E aqui a gente vê o confronto em ação. É uma sequência impressionante. Em setembro de 2023, o Supremo vai lá e derruba a tese do marco temporal. Um mês depois, o Congresso reage e aprova uma lei que torna a tese obrigatória. E em dezembro, para fechar, o Congresso derruba o veto presidencial e promulga a lei de vez. Em pouquíssimos meses, o país se viu num completo limbo jurídico. O resultado é esse impasse aqui. De um lado, a decisão da nossa Corte Máxima, o STF, dizendo que o marco temporal é inconstitucional. Do outro, uma lei aprovadinha pelo Congresso, dizendo que ele é obrigatório. Duas das instituições mais poderosas do país com visões diametralmente opostas. É uma contradição legal no coração da República. Mas saindo um pouco dessa batalha legal lá em Brasília, o que significa, na prática, no dia a dia, viver em uma terra demarcada? O que esse direito de usufruto exclusivo realmente permite? Bom, usufruto exclusivo significa que as comunidades têm o direito de usar a terra e seus recursos naturais para viver e para manter sua cultura. Como a gente vê aqui, isso inclui caçar, pescar, usar os rios, mas a terra não pode ser vendida nem alugada. E para projetos de grande impacto, como mineração ou hidrelétricas, a decisão final passa pelo Congresso Nacional e as comunidades têm que ser ouvidas antes. E essa luta por justiça territorial histórica no Brasil não se limita só aos povos indígenas. Ela inclui outro grupo bem distinto, com sua própria base na Constituição. Estamos falando das comunidades quilombolas. Formadas a partir da resistência à escravidão, elas têm um caminho constitucional próprio, um caminho diferente para garantir seus direitos territoriais, que está previsto lá no ato das disposições constitucionais transitárias. E aqui está a diferença jurídica crucial. Enquanto as terras indígenas são da União, com os indígenas tendo a posse e o uso, as terras quilombolas recebem um título de propriedade definitivo e coletivo. Ou seja, a terra passa a ser da comunidade. Isso tem uma consequência prática gigantesca. Se tiver proprietários privados na área,
o Estado precisa desapropriar e pagar indenização, o que não acontece no caso indígena. O ponto de partida para o reconhecimento de uma terra quilombola é a chamada autoatribuição. O que isso quer dizer? Que o processo começa com a própria comunidade se identificando como quilombola com base na sua história, na sua ancestralidade. É um critério muito forte que já foi validado pelo Supremo e que reconhece, no fundo, que essas comunidades sabem melhor do que ninguém quem elas são. Então esse impasse constitucional todo, que continua rolando, levanta questões fundamentais sobre poder, sobre história e sobre a própria definição do que é justiça no Brasil. E a resposta para essa pergunta? Bom, ela ainda está sendo escrita.